Boa tarde, prezados alunos. Estamos agora iniciando este curso de orientação profissional ou orientação vocacional com o intuito de um autoconhecimento, né? E também de podermos difundir isso às outras pessoas. Acredito que muitos de vocês estão em busca desse autoconhecimento, do conhecimento desta vocação, e muitos estão também querendo ter esse conhecimento para poder ajudar e contribuir assim para outras pessoas. Talvez até de forma profissional ou talvez para algumas outras pessoas, mesmo que não seja de forma profissional. Vamos tratar durante este pequeno curso sobre orientação vocacional. Para quê? Por quê? Para quem? A orientação vocacional, ela é para aquelas pessoas que ainda não descobriram, de certa forma, a sua vocação, o seu propósito de vida, e ela serve exatamente para que possamos ter este autoconhecimento, tendo em vista a busca de sentido e dos nossos talentos. Na verdade, duas coisas extremamente importantes que serão trabalhadas. Quais são os meus talentos? Será que eu tenho um talento? Obviamente, todos nós temos um talento em determinada área. E qual é o sentido do trabalho para mim? Qual é um trabalho que faz sentido para mim? E se eu não encontrei, como eu construir sentido em relação a um trabalho específico? Irei começar baseado no mínimo em 3 pressupostos. Essa orientação vocacional, ela está baseada no mínimo em 3 pressupostos básicos. Que na verdade é uma vertente da teoria de traço e fator. Primeiro pressuposto: o indivíduo possui características inatas ou talvez adquiridas, podem ser inatas ou podem ser adquiridas, que lhes dão maiores habilidades e aptidão específicas, ou seja, para determinadas atividades específicas. Existem pessoas que ou adquiriram isso com o tempo ou de forma natural, possuem certas habilidades que ajudam elas a trabalhar em determinadas atividades. Ou seja, algumas pessoas possuem, de certa forma, algumas aptidões específicas. Pressuposto 2. Existem atividades que requerem a necessidade de habilidade específica para sua execução. Há determinadas atividades que elas carecem, elas requerem, elas demandam uma certa expertise quase que natural ou talvez adquirida, né, para a sua execução. São atividades muito específicas e requerem e precisam que a pessoa tenha, de certa forma, aquele dom, aquele talento para essas atividades específicas. E terceiro, existe uma compatibilização entre o indivíduo e estas certas atividades específicas, ou seja, há uma possibilidade em poder fazer esta união entre pessoas com um certo talento específico para aquela atividade que está em afinidade exatamente com os talentos dessa pessoa. Ou seja, as pessoas possuem talentos e habilidade específica, existem atividades que requerem esses talentos específicos e existem essa compatibilização entre o indivíduo e o trabalho. Em resumo, o homem certo no lugar certo. Busca por sentido, como já disse, nunca ouviu falar tanto em pessoas com a busca de sentido no trabalho. Há muitos tempos atrás, a única coisa que as pessoas queriam era se sustentar, porque não havia tempo e não havia razões, não havia a circunstância, não era favorável, a pessoa não tinha o que pensar, não tinha escolha, e quando não há escolha, não há o que pensar sobre
qual escolha eu vou ter, o que faz sentido, qual trabalho faz sentido para mim. Hoje em dia, graças a Deus, com a possibilidade de podermos escolher entre profissão A, profissão B, trabalho, atividade A, atividade B e C, passamos agora então a viver nesta, de certa forma, inquietude, né? Em que é que eu vou trabalhar? Qual trabalho faz sentido para mim? E o que é, de certa forma, esse sentido, né? É a realização de algo que nos causa prazer em razão do significado que atribuímos a esse objetivo. Nós mesmos atribuímos um significado a um objetivo e quando trabalhamos para a conclusão desse objetivo, vemos que estamos trabalhando com um sentido. Isso é totalmente pessoal e totalmente subjetivo. Alguma atividade que faz sentido para uma pessoa não faz sentido para outra. É o que chamamos de eudaimonia, né? É a felicidade por si mesmo. É estarmos felizes naquilo que fazemos. E não apenas no happy hour, né? Apenas no que alcançamos depois do trabalho. Não no que alcançamos com que o trabalho nos proporciona, o resultado, que eu diria, financeiro que o trabalho nos causa, mas o próprio trabalho, a própria execução do trabalho nos dá prazer em realizá-lo. Vivemos a boa parte da nossa vida trabalhando. E se não formos felizes enquanto trabalhamos, ficaria muito difícil para nós. Sermos felizes apenas na sexta-feira, depois do trabalho, nas férias, na aposentadoria, nós estaríamos, de certa forma, sempre postergando esta felicidade. Precisamos, então, sermos felizes, eudaimônicos, felizes, enquanto estamos realizando essa atividade. Um trabalho que nos dá prazer, um senso de prazer, né? Existem diversas atividades que as pessoas, às vezes, um escritor tenha prazer em escrever, uma pessoa é um artista, uma pessoa é um jornalista e tem um grande prazer naquela atividade, uma pessoa trabalha na área da agricultura e tem prazer naquela área, ou seja, existem pessoas que sentirão prazer incrível em determinada atividade, enquanto que outras não. Há pessoas que preferem ter um estilo de vida ruralista, no campo, e sente prazer naquilo. Outras pessoas naquela mesma situação não sentiria. É por isso que é algo totalmente pessoal e subjetivo. Outras pessoas têm muita paixão por uma vida em uma metrópole. Outras dizem, não, isso para mim não seria algo prazeroso. Isso depende da subjetividade de cada pessoa. E existem diversas dimensões dessa vocação, né? Diversas dimensões nesse campo de vocação, de inspiração para o trabalho. A dimensão do cuidado, que são pessoas que são voltadas para a área do cuidado, da área da saúde, poder cuidar das outras pessoas, e aí engloba várias profissões, a psicologia, a medicina e várias outras profissões que estão relacionadas à área do cuidado, que está muito relacionada à saúde, né? A dimensão da segurança, pessoas que têm um certo impulso, vontade de trabalhar na área da segurança, a dimensão do ensino, pessoas que lecionam, que têm esse prazer, essa paixão por lecionar, e isso pode ser sobre diversas aulas, diversas matérias, isso pode ser sobre muitos conteúdos e didáticas totalmente diferentes, mas é uma dimensão do ensino, a dimensão da ordem e da estrutura, pessoas que gostam dessa organização, dessa ordem, que têm essa paixão por isso, arquitetos, engenheiros, que querem, de certa forma, estruturar e organizar as coisas, dimensões eclesiásticas, pessoas que têm paixão por esta área espiritual, essa vocação espiritual, essa dimensão do metafísico, pessoas que têm paixões e tendências a dimensão da justiça, do direito, da natureza, do ambiente, pessoas que estão voltadas ao campo da natureza, ou seja, existem diversas dimensões também
que as pessoas, de certa forma, tendem a essas dimensões. Como já disse, é praticamente uma necessidade moderna. Antigamente as pessoas não pensavam muito sobre isso. Hoje as pessoas pensam mais sobre essa possibilidade. Como disse, uma busca por propósito. E isso inclui valores, quais são os meus valores e quais são as minhas paixões. As pessoas querem algo mais do que um contra-cheque, mais do que dinheiro. Há muitas pessoas que largam um emprego, que ganham muito para fazer uma atividade a qual ela se sente mais, uma atividade que é mais atraente para ela, que ela se sente menos estressada, que ela se sente feliz com aquilo. Ou seja, as pessoas querem muito mais do que dinheiro, muito mais do que um contra-cheque gordo. As pessoas querem tranquilidade e um sentido no seu trabalho. Propósito é tudo aquilo que dá significado à sua vida. Quando o indivíduo não consegue encontrar esse propósito, então surge algo que chamamos de angústia. Angústia é o que move o ser humano, o tempo todo e todo o tempo. A angústia é que faz com que as pessoas compram, vendam, adquirem coisas, namoram, casam, divorciam. É essa força que faz com que as pessoas sempre estão em busca de algo. E também existe a angústia em busca desse sentido, desse propósito. E quando ainda não alcançamos isso, essa angústia, ela bate forte. Ou seja, é um desejo por algo que ainda nem temos a certeza o que é. E que estamos em busca de saber o que é isso. Isso nos faz questionar. É uma busca por algo que não sabemos o que é uma inquietação no espírito, como, olha, qual decisão vou tomar? O que é que vou fazer? Esta inquietação no campo profissional é o que busca a pessoa esta orientação, a descobrir qual é os seus valores e seus propósitos. E não é fácil. A angústia, ela não é fácil de ser resolvida. Essa decisão é chamada do paradoxo da escolha. É como o conto do burro de Buridan, né? Que ele estava no deserto, caminhando durante muitos dias e chegou um determinado momento, ele parou em um lugar e na mesma distância para um lado havia água e na mesma distância para o outro havia comida. E ele tinha fome e sede nas mesmas proporções. E aí? Eu preciso da comida e da bebida nas mesmas proporções. Para qual lado eu vou? E nessa sua indecisão em ir a um lado ou outro, ele nunca conseguia caminhar para lado algum. E aí acabou morrendo de fome e de sede. Não é fácil tomarmos decisões na vida, principalmente quando existem muitas coisas que são muito importantes para nós e não queremos abrir mão de uma em detrimento da outra, mas é necessário. Dentro do campo profissional, o que é que está mais alinhado com a minha pessoa? É a pergunta que devemos fazer em relação a isso. O que é necessário para um trabalho com senso de propósito? Eu não posso definir aqui qual atividade que tem que ser esse propósito, porque isso é subjetivo, como eu já disse. Mas existem algumas coisas que são necessárias para dar esse senso de propósito. Uma atividade que contribui para o bem-estar e para o crescimento como pessoa humana. Essa atividade contribui para o meu bem-estar, eu estou sentindo melhor e essa atividade está me ajudando a crescer como pessoa humana. Essa atividade é estimulante o suficiente para me tirar do tédio, da monotonia, mas também não é desgastante o tanto para me causar estresse. Ou seja, existe um equilíbrio, uma atividade que ela é estimulante, mas o suficiente para me tirar do tédio, mas não tanto para me levar ao estresse. É o que poderia chamar de homeostase, né? É um ponto de equilíbrio. É saber
esse ponto em que não estaremos estressados, mas também não estaremos com aquele sentimento de muita monotonia. Um trabalho que seja estimulante é importante para a nossa vida e que não seja extremamente estressante. Um trabalho que é condizente com a minha personalidade, ou seja, se eu sou uma pessoa mais quieta, se eu sou uma pessoa mais introvertida, uma atividade que esteja mais condizente com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, ou seja, uma atividade que esteja condizente com o meu tipo de ser, com a minha personalidade. Uma atividade que seja condizente com os meus ideais, com as minhas crenças, os meus valores. Se eu sou totalmente contra determinadas ações, se eu trabalhar naquela área, eu não vou sentir bem. Se aquilo vai contra os meus valores, eu não vou sentir bem. Se algo é muito importante, se eu sou um grande defensor do meio ambiente, da natureza, e eu trabalhar nesta, não que tenha que ser nesta área, mas é apenas algo que faz sentido, né? Se eu sou um grande defensor do meio ambiente, eu que estar trabalhando lá fará bem para mim, mas se for o contrário, não fará. Ou seja, algo que, de certa forma, compactue com os meus valores e com as minhas crenças. Condizente com as minhas expectativas financeiras, o quanto eu penso em receber, expectativas de estilo de vida. Às vezes tem atividades que demandam um tipo que demandam mais horas de trabalho, tem atividades que demandam muita viagem. Tem profissões que para mim, eu já digo, para mim não serve. Eu quero ficar em casa, quero estar com família, e viver só viajando longe da família não serve para mim. Ou seja, uma atividade que vai que não vai contra esses ideais meus, que não vai contra essas expectativas minhas, que é a expectativa de estar em casa, estar com a família. Então, ou seja, e vale a expectativa financeira. Obviamente que devemos ter um pouco cuidado em relação à expectativa financeira, porque uma pessoa pode trabalhar na área da construção e dizer, olha, eu sou apenas um mestre de obras, por exemplo. Vamos dizer, se a pessoa não tem um ensino superior e diz, isso eu ganho pouco. Mas se ele tiver talentos e vocação para aquela área e se dedicar muito bem, ele pode ser um grande construtor e ganhar muito bem. Então isso depende muito. Mas existem algumas atividades que terá mais dificuldade em ter um ganho mais elevado. Ou seja, qual atividade que irá me proporcionar aquele ganho, aquela expectativa que eu tenho em relação àquele ganho e aquele estilo de vida. Isso também é fundamental. E outra coisa é a realização de um trabalho que faça diferença, né? Um trabalho que eu vou dizer, olha, eu quero algo que eu vou fazer diferente, que eu vou conseguir mostrar diferença no mundo. Um trabalho com a causa mais humanista. Obviamente que não necessariamente que esse ponto 6 que eu estou nele, que todas as atividades vão abranger. Mas é importante que estejamos em um trabalho que venhamos estar dispostos a dar a vida por ele. E existem aqueles que até morrem, né, pelo trabalho. Ou seja, que são grandes paixões, pessoas que lutam por esta causa e estão dispostos a tudo por ela. E conseguem, de certa forma, revolucionar aquele campo, revolucionar o mundo com aquilo. Óbvio que essa causa praticamente transcendente, né, é algo que poucos, de certa forma, vão alcançar. Mas isso também é muito importante e fundamental se conseguirmos chegar a este nível. De podermos ter uma causa a que possamos lutar firmemente por ela. Que possamos até dar a vida por ela. Não que seja necessário chegarmos a este ponto, mas isso também é muito importante para o sentido, para sentirmos felizes, para um sentido do trabalho na nossa função. Principal coisa que precisamos ter para sabermos qual é a afinidade que temos a determinada atividade, para sabermos
se estamos alinhados com a atividade B ou C, A ou B, ou seja, o que precisamos em primeiro lugar? Em primeiro, nós precisamos de autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos. O orientador não dá diagnóstico. Eu não estou aqui para dizer, olha, você deve trabalhar em atividade A ou atividade B com isso ou com aquilo. Eu não estou aqui para dar um diagnóstico nem um prognóstico, mas para mostrar várias possibilidades, para te fazer com que você venha conhecer melhor de si mesmo. A partir daí, você mesmo toma as suas decisões. A partir daí, você mesmo, avaliando-se a si mesmo, avaliando as profissões, avaliando as circunstâncias, você decidirá qual caminho você vai tomar. Como diz Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo. Será que o nosso enfoque está mais voltado a um trabalho que nos proporcione propósito, sentido de propósito, ou em dinheiro, ou em busca de dinheiro? Primeiro devemos pensar em relação a isso. Essa busca apenas por dinheiro, pensar que se buscarmos dinheiro isso nos trará de certa forma felicidade, eu não aconselho esse tipo de pensamento, porque é como que uma corrida de ratos que nunca tem fim. Porque quando alcançarmos a quantidade de dinheiro que antes imaginávamos que nos traria felicidade, quando chegarmos a este ponto e alcançarmos isso, iremos criar uma nova meta para dizer, não, agora quando eu conseguir isso eu vou ser feliz. E isso é como que entrar em um poço onde cavamos e estamos dentro do poço, e cada vez que cavamos, mais profundo estaremos, porque não há como sair dele. Ou seja, a busca por dinheiro como uma meta para a felicidade é uma busca sem fim. Não deve ser parâmetro para o sentido da vida. O parâmetro para o sentido da vida deve ser o que fazemos enquanto estamos ganhando dinheiro. Quais são os nossos desejos que temos? Na verdade, devemos ter muito cuidado em relação aos desejos e às fantasias infantis. O que eu chamo de fantasias infantis? São aqueles desejos que geralmente, quando criança, pensamos, eu quero ser isso, eu sonho em ser esse profissional e trabalhar com isso. E talvez nem crianças, existem até mesmo pessoas já adultas que também têm esses desejos, essas fantasias, né? Esses desejos infantis. O que caracteriza um desejo infantil? É um desejo sem uma estrutura, uma razão porquê, uma base. É um desejo apenas voltado à admiração. Uma criança vê um médico, às vezes que até tratou a sua saúde, e diz, eu quero ser médico. Uma criança que vê alguém, um pai ou alguém fazendo alguma coisa, diz, não, eu quero ser isso. Porque admira, ou seja, apenas baseado na admiração. Isso é um desejo infantil. E existem pessoas que, mesmo adultas, acabam tendo esse desejo apenas baseado na admiração. Então devemos ter muito cuidado com essas fantasias, porque elas não podem ser um norte para nós tomarmos as nossas decisões. Podemos sim termos desejos, mas também não baseados somente em admiração, mas também naquilo que assemelha com nós, com nossa atividade, com nossos talentos e com aquilo que de fato temos uma facilidade em fazermos, em executarmos. Uma pergunta de impacto. Quem é você? Aliás, qual é a sua identidade? Quando eu lhe faço essa pergunta, eu não estou perguntando seu nome, nome dos seus pais, sua profissão, nada disso. Então, excluo toda essa possibilidade. Não respondendo, não perguntando sobre seus pais, profissão, sua família. Não. Quem é você? Ou seja,
qual é a sua essência. E para saber a sua essência, você precisa ter uma busca, uma viagem para dentro de si, uma busca interior. O que te comove? O que te causa dor? O que te inquieta? Você está disposto a dar a mão a quem? A que pessoas? Você está disposta a ajudar a que pessoas? Você é uma voz que consola quais pessoas, em que circunstâncias, em quais condições? Ou seja, uma busca uma busca à sua essência, aos seus valores, e a partir desse conhecimento desses seus valores, você, de certa forma, está dizendo qual é, de fato, a sua essência. Saber a sua identidade é um princípio importante para você saber um norte a se tomar. Elementos que lhe ajudam a conhecer a sua vocação. O que você ama fazer? O que você tem, de certa forma, uma paixão, você gosta muito de fazer? Aquilo que você ama muito fazer, de certa forma, te dá energia para fazer, te dá um conhecimento, um conhecimento intuitivo, vamos dizer. Intuição é aquilo que não está muito relacionado ao que você aprendeu no passado, mas está relacionado a um conhecimento quase que metafísico, a um conhecimento quase que natural para fazer aquilo. Pessoas que gostam de lidar com criança têm uma condição quase que natural em saber lidar com essas crianças, uma intuição para lidar com essas crianças, uma intuição lidar com esses animais. Tudo isso porque o amor gera este conhecimento, o amor gera esta energia. Muitos vão até estranhar quando eu digo o que você ama fazer relacionado ao trabalho. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto só de ficar à toa e descansar. Quem pensa assim é porque, com certeza, está enganado em algumas coisas, porque não exerceu todas as atividades que existem no mundo ainda. Então, se não exerceu todas as atividades, como pode dizer, não é possível ser feliz enquanto trabalha? Porque muitas vezes ele ainda só conheceu atividades que são desgastantes para ele. Outra coisa olha, se algumas pessoas são felizes enquanto trabalham, e se eu não conseguir isso, não é o mundo que tem que se adequar a mim, é eu que tenho que se adequar ao mundo. Porque muitas pessoas se sentem realizadas enquanto estão trabalhando. Se eu não consigo ir em atividade nenhuma, eu preciso me adequar a este mundo. Não é fazer com que o mundo se adeque a mim. Então precisamos ter este conhecimento em qual atividade me dá prazer. E aí requer, muitas vezes, o experimento ou a experiência em determinadas atividades, mas não é possível você experimentar todas as atividades. Então, um autoconhecimento de si e um conhecimento dessas atividades, mesmo que seja de forma teórica, ainda não prática, pode então te levar a ter um aprofundamento mais prático, mas a partir do conhecimento teórico, você então vai se aproximar dessas atividades e ver se de fato essas atividades estão de acordo com você. É possível acertar sempre? Não, ninguém acerta sempre. Todo mundo erra, ou seja, é impossível, não somos deuses para acertar sempre. Porém, se você, a partir de um conhecimento teórico, você consegue, eu conheço a mim mesmo, eu conheço atividades, acredito que essa atividade, a partir desse conhecimento, eu terei mais afinidade com ela, isso vai facilitar muito do que você ir para o mundo sem essa reflexão, sem entender nada sobre si mesmo e nada sobre as atividades afins, né? Outra objeção que eu faço em relação a esse pensamento de que não é possível encontrar prazer no trabalho também não é possível encontrar prazer na monotonia. Quem diz isso é porque ainda
não descobriu o quanto é triste viver em monotonia, o quanto é estressante viver em monotonia, porque a partir do momento que você está sem fazer nada, e você fica sem fazer nada, chegará um momento que você irá querer fazer alguma coisa. Isso te causará danos emocionais e espirituais. Estar sem fazer nada prejudicará muito mais do que estar fazendo alguma atividade. Ou seja, dizer que o trabalho não nos proporciona um bom senso, uma vida feliz, e que estar trabalhando não nos proporciona um senso de felicidade, é desconhecer o quanto a ociosidade contínua é desgastante ao nosso espírito, à nossa vida, o quanto ela é entristecedora também. O amor pelo trabalho, muitas vezes descobrimos isso ainda até mesmo na infância. O que diria aí de Ayrton Senna, 4 anos de idade, ele descobriu sua vocação para o automobilismo, e ele já passou a querer correr nos kart, e aquilo foi durante a sua vida, ou seja, ele literalmente deu a sua vida por aquilo que ele amava demais. Amava muito, ele não se via fazendo outra coisa e se dedicava muito a isso. E não é só ele, existem diversas outras pessoas, desde criança já estava, vamos falar, quem acredita em Jesus, desde criança foi encontrado no templo, 12 anos de idade, se não me engano, né? Já debatendo com os fariseus e diversas outras pessoas, desde a sua Einstein, desde adolescente, ao ganhar uma bússola, ele sabia por que essa bússola funciona desse jeito, por que ela está apontando para o norte, ou seja, ele já ficou intrigado com aquilo. Ou seja, esse amor por determinada atividade, muitas vezes é até descoberto ainda na infância. Uma observação que devemos ter muito cuidado olha, a nossa vocação não é apenas o que amamos também, porque às vezes amamos fazer algo, mas fazemos muito ruim. Então aquilo que amamos fazer e fazemos bem. Há pessoas que dizem, eu gosto muito de cantar, mas canta mal demais. Isso não é seu talento, isso não é sua vocação. Isso não fará muito sentido, porque você está fazendo algo que não é bom para fazer, não é bom naquilo em que se faz, né? Então, ou seja, não somente aquilo que amamos, mas também aquilo que amamos, mas também somos bons em fazer aquilo. Assim podemos fazer nosso trabalho uma arte e não um sacrifício, não é mesmo? E devemos ter o cuidado também de não deixar com que as outras pessoas acabem destruindo a nossa vocação, nossa inclinação para determinada atividade. Eu já ouvi falar da história de Samuel Chand, que é um grande palestrante norte-americano, que quando ele era criança, sabe o que ele fazia muito na escola? Falar, e falava demais. E os professores sempre mandavam ele calar a boca. Cale, você tem que se calar. Ou seja, mas na verdade é porque... E ele era ruim, ele chegou a tirar 0, ou ser reprovado, não vou tirar 0, mas ser reprovado em todas as matérias, todas. Porém, ele era uma pessoa que falava muito, e sempre diriam para ele, cala, mas o dom dele estava na oratória, na retórica, na fala. Hoje em dia ele é um dos grandes palestrantes norte-americanos. Ou seja, tentaram matar o seu dom, mas não conseguiram, e graças a Deus, hoje ele é muito feliz na atividade que ele exerce. Se todas as profissões, uma pergunta importante para você refletir, se todas as profissões, o ganho fosse igual, o salário fosse igual para todas as profissões, o status fosse igual para todas as profissões, qual profissão você exerceria? Isso, de certa forma, também te dará um bom indício
para conhecer o que você está mais vocacionado a realizar. O que te desperta profunda curiosidade? A curiosidade é um elemento fundamental para conhecermos a nós mesmos, as nossas inclinações. Aquilo que nós temos uma curiosidade muito forte. Há pessoas que têm uma curiosidade muito forte para a mecânica e já quer resolver as coisas. Há pessoas com curiosidade muito forte para a física, para as questões físicas, como no caso do Einstein, né? Para questões religiosas, como foi o caso de Jesus. O que te comove de tal forma que você quer consertar? Você quer aprender, você quer descobrir. O que te provoca profunda curiosidade? Isso é fundamental. O que te causa dor, raiva, indignação, que você quer resolver? Aquilo que te causa raiva o suficiente para você estar pronto a enfrentar os obstáculos. Que você está pronto a enfrentar. O que te causa ódio o suficiente que faz com que você esteja preparado a enfrentar os obstáculos para resolver aquilo. Porque a raiva, ela de certa forma gera energia. E o quanto a sua raiva te gera energia para resolver alguma situação no mundo. O quanto a sua raiva te provoca energia para reagir no mundo. O que você quer consertar no mundo. Essas coisas, talvez um sistema político, talvez comportamentos sociais, situações no mundo. Isso é importante também a refletir. Quais são os seus heróis? Ou seja, quais são as pessoas que te inspiram? Quais as pessoas que você admira? Quais pessoas que você admira por fator de identificação, não por diferenciação. Às vezes admiramos alguém demais porque ele faz algo que nós não tem interesse de fazer, eu não sei, eu acho tão difícil de fazer, não tenho nenhuma inspiração para fazer aquilo. Então admiramos às vezes alguém por fator de diferenciação, mas não, eu estou dizendo aquilo que você ama, aquilo que você admira pelo fator de identificação, que você gostaria muito de fazer, que você tem muita curiosidade para fazer, para aprender. Então, o que quem você admira por fator de identificação? O que você quer ter o conhecimento deles, você quer fazer o que eles fazem, né? Em que as pessoas dizem que você é bom. Uma coisa é você gostar de algo, uma coisa é você achar que você é bom. Eu sou muito bom nisso. Tem dias eu sou muito bom para cantar. Mas as outras pessoas dizem isso em relação a você? As pessoas elogiam quando você faz isso? Então, ou seja, em que as pessoas dizem que você é bom? Algo que você tem uma habilidade natural. Quando você está fazendo aquilo, você se sente energizado. Quando você está próximo àquilo, você sente mais energia, como um sinal wireless, um sinal de Wi-Fi, que quanto mais próximo, mais forte fica. Ou seja, uma atividade que quando você está próximo a ela, você se sente energizado. Em que você tem constância. O que é constância, Emerson? Constância é aquilo que você faz e você não cansa tanto quanto as outras pessoas. Aquilo que você consegue permanecer fazendo mais tempo do que as outras pessoas, sem cansar tanto quanto elas. Aquilo que você consegue fazer de forma mais contínua em relação às outras pessoas. Você consegue manter mais naquela atividade em relação às outras pessoas. Em que você tem mais constâncias? E aí estarei fazendo uma série agora de perguntas que serão fundamentais. E eu gostaria que você pensasse sobre isso, talvez até escrevesse, pegasse uma folha, fizesse algumas anotações em relação a isso, que será muito importante para o seu conhecimento. Você prefere trabalhar mais em grupo ou mais individual? Para você saber em que atividades você vai identificar melhor a sua personalidade, se você é mais introvertido. Se você é uma pessoa introvertida, você tende a trabalhar em lugares que você vai trabalhar mais só e não trabalhar tanto em grupo.
Existem atividades que você precisa estar muito convencendo as outras pessoas, conversando muito, e isso aí requer uma extroversão maior. Se você é uma pessoa extrovertida, você quer estar trabalhando em um ambiente onde você vai ter muita interação com as outras pessoas, ou seja, você é uma pessoa que tem facilidade em trabalhar mais em grupo ou mais só. Você é uma pessoa mais intuitiva ou mais sensorial. Uma pessoa intuitiva é uma pessoa que tem uma percepção das coisas antes que elas venham a acontecer, uma percepção quase que metafísica, né, das coisas antes que as coisas aconteçam. Você consegue perceber, você consegue fazer uma leitura do ambiente, das circunstâncias, mesmo antes que alguma coisa venha a acontecer. Ou você é uma pessoa mais sensorial, que lida mais com fatos, baseado no seu conhecimento passado e utilizando das sensações, utilizando do tato, da audição, ou seja, das experiências passadas. Como já disse, se você é uma pessoa introvertida, né, e extrovertida, isso também é fundamental. Você é uma pessoa mais racional ou mais emocional. Você é uma pessoa que utiliza mais a razão ou a emoção em uma tomada de decisão. Você considera mais o seu dever cumprir aquilo que é obrigado, né? Ou você pensa ou você começa a utilizar as suas emoções, né? Envolvendo-se as suas paixões, as suas emoções, seus sentimentos. Então, você é uma pessoa que se sente mais na tomada de decisões. Você utiliza as emoções, é uma pessoa mais emocional ou uma pessoa mais racional? Você tem mais interesse em atividades de cunho prático ou teórico, né? Atividades de cunho prático são atividades que requerem, na verdade, uma engenharia, por exemplo. Você vai fazer um trabalho prático, a medicina, por exemplo, um trabalho prático, algo que você vai estar resolvendo ali, aquele momento, ou seja, aqui e agora, né? E questões teóricas são questões mais subjetivas, não tanto quanto objetivas, né? Você está vendo o que você está fazendo e vendo aquele resultado. Mas as questões teóricas são mais subjetivas, são questões de cunho mais... utiliza-se mais o pensamento, né? Utiliza mais algo mais algo mais voltado à mente, voltado ao intelecto, voltado ao mundo teórico e não tanto ao mundo prático. Você tende a ser uma pessoa mais prática ou mais teórica? Quais são as suas principais qualidades, seus principais defeitos? Cite 3 mestres, né? Cite 3 pessoas que você considera importantes demais para você, que você tem aprendido muito com eles. 3 grandes heróis, 3 grandes pessoas que para você são fundamentais no mundo. Se você tivesse um canal no YouTube, seria sobre o quê? Sobre o que você falaria? O que você apresentaria? Isso vai demonstrar alguns interesses naturais que você tem. Você tem facilidade em computação em geral, nessa área cibernética? Você gosta e tem facilidade para isso? Em seu tempo livre, o que você gostaria de fazer? Se você tivesse um tempo livre agora, o que você faria? Sobre um assunto que você poderia falar mais tempo. Se fosse dado para você um grande tempo para falar, qual assunto você teria condições de falar muito mais tempo? Ou seja, aquilo que você teria mais conhecimento. Se você pudesse criar uma lei, tivesse dado você esse poder, que lei você criaria? Isso mostra que você está disposto a resolver no mundo. Qual o melhor livro para você, ou os melhores livros para você que você acha mais importante, que você mais gostou? Se você pudesse destruir algo, o que você destruiria? Se você tivesse o poder de dizer, olha, isso eu quero acabar com isso no mundo. Se você tivesse esse poder, como que esse poder, um poder sobrenatural que desse você para destruir algo no mundo, o que seria? Existe algo em que as pessoas te procuram para você resolver para elas? Ou seja, isso está voltado às suas habilidades naturais. As pessoas te procuram para resolver alguma coisa, para que você dê a elas algum conselho, fale com elas sobre alguma coisa, fale sobre algo que você conheça, resolva alguma coisa para elas. Isso significa que as pessoas estão vendo em você alguma habilidade para algo.
Você já fez algo na escola, no trabalho, que se sentiu inspirado, motivado por fazer aquilo? Se você fosse o presidente, o que você faria? Que leis você faria? O que você faria de diferente para o país? Se você pudesse escolher 5 profissões em 5 anos, quais seriam essas profissões? O que uma tem a ver com a outra? E por que você tomou essas decisões? Por que você tomaria essas decisões e faria essas escolhas? O que você gostaria de estudar? O que você mais gostava de estudar na escola? Isso também mostra as suas paixões e as suas inclinações, né? Qual matéria? Dentro dessas matérias, o que você gostava? Porque às vezes você gostava de uma matéria, mas tinha coisa que você excluiria. Não, eu gosto dessa matéria, mas isso eu excluo. Mas quais são o campo de estudo na escola que você mais gostava? E para finalizar essas perguntas, mais 2 perguntas que acredito que é importante para o autoconhecimento. Alguma causa que você gostaria de lutar por ela? Existe alguma causa no mundo que você gostaria de lutar por ela? E última pergunta, se você pudesse criar uma invenção, o que seria? O que você criaria? Ou seja, o que você vê que é tão importante, necessário, mais importante, necessário, e você diria, não, eu criaria isso. Isso também mostra um certo interesse para você, embora não é baseado em uma ou outra pergunta que você vai tomar suas decisões, suas escolhas. Isso é apenas para te dar um certo norte, porém, baseado em todas essas perguntas, iremos fazer uma análise das respostas de todas essas perguntas e também de outras questões que não estão dentro dessas perguntas. Então, não se pode, em hipótese alguma, utilizar a resposta de uma pergunta e tomar uma decisão. Mas são apenas respostas para nos dar uma certa noção de quem realmente somos. Os temperamentos. Você já deve ter ouvido falar sobre os temperamentos. A personalidade, ela é criada a partir de 2 coisas. Os temperamentos e o caráter. Ou seja, o caráter e o temperamento formam a personalidade. Temperamentos são tendências, são inclinações que nascemos com ela, pode de certa forma ser desenvolvida ou trabalhada. As pessoas que têm um tipo de temperamento, outras pessoas têm outro tipo de temperamento. Habitualmente as pessoas dizem assim, socialmente, as pessoas dizem temperamento forte, mas iremos fazer uma conceituação melhor sobre isso agora. Existem, na verdade, 4 tipos de temperamentos: colérico, melancólico, fleumático, sanguíneo. Todos nós temos esses 4 temperamentos, porém, um deles apresenta-se de forma mais significativa. Um deles está acima dos outros. Um deles apresenta de forma mais evidente, mais forte em relação aos outros. Qual deles? Qual desses temperamentos predominam em nós? Vou falar sobre esses 4 temperamentos. O temperamento colérico, por exemplo, as características de um temperamento colérico são a agressividade, energia, proatividade, determinação, insensibilidade, praticidade, porém intolerância. São pessoas que elas querem resolver as coisas rápido. Elas rapidamente tomam as decisões, porém não são sensíveis. Elas não se importam muito com a sensibilidade. Elas querem resolver e pronto, falam o que tiver que falar e agem. Pessoas de muita ação, de muita energia. Geralmente estão engajadas em profissões de liderança, advogados, juízes. E as pessoas, outro temperamento, o temperamento melancólico, são pessoas mais sensíveis, introvertidas, pessimistas, porém leais, são pessoas profundas,
pessoas analíticas, pessoas que têm um pouco de dificuldade de esquecer as coisas, de perdoar, na verdade, esquecer esses sentimentos. Porém, são pessoas, a importância desse temperamento está no fato da pessoa gostar muito de estudar, por exemplo, de aprofundar em um determinado assunto, de elaborar teorias, de analisar bem o mundo, as teorias, a ciência. Ou seja, são pessoas muito estudiosas, embora são muito introvertidas. Uma das suas características mais fortes é a introversão. Geralmente, grandes artistas, educadores, tendem a serem pessoas mais melancólicas, principalmente grandes artistas, muitos escritores, por exemplo, porque são pessoas que preferem estarem mais reservadas, pensando, elaborando, escrevendo, por serem pessoas mais teóricas. As pessoas de temperamento sanguíneo são fáceis de serem identificadas, que são pessoas muito comunicadoras, falantes, são pessoas muito otimistas, extrovertidas, adaptáveis, impulsivas, porém, ou seja, são muito exageradas ao falar, porém são superficiais. Elas falam, mas sem muito conteúdo. Ou seja, elas não querem uma comprovação daquilo que ela está falando, um grande significado das suas palavras. Não, elas querem falar. São pessoas falantes demais, muito comunicadoras. Já viu uma pessoa quando chega, ela se torna o centro das atenções, porque ela fala muito, comunica, sorri, brinca, interage com todo mundo. São pessoas que lidam bem com vendas, por exemplo, com humor, com a comunicação, com atores, por exemplo, tem uma facilidade incrível para ser um ator, de uma pessoa que é sanguínea. É fácil identificar uma pessoa assim. E por último, o temperamento fleumático, que são pessoas mais calmas, mais pacientes, observadoras, mais equilibradas emocionalmente, tendem a viver em uma rotina, são pessoas lentas, mais indecisas, ou seja, são pessoas muito calmas. O mundo pode estar desabando ao seu redor e ela está muito calma, tranquila, não gosta de mudar a sua rotina. É uma pessoa que entra no emprego e gosta de ficar ali durante talvez a vida toda, sem querer mudar muito. São pessoas muito quietas, muito calmas. Dificilmente você vê nelas expressões de emoções, porque ela é muito calma e elas são bem pé no chão, né? E pessoas se encaixam melhor, esses temperamentos, se encaixam melhor para profissões como os professores, que precisam saber lidar muito bem com as crianças, com os alunos, e manter, de certa forma, essa calma, esse equilíbrio emocional. Engenheiros, assistentes, por exemplo, são fundamentais, que tenham essa capacidade de um bom equilíbrio emocional, de ser mais calmo, né? Então, ou seja, isso é fundamental, esse conhecimento dos nossos temperamentos também é fundamental para sabermos sobre qual profissão estamos alinhados a partir do ponto de vista dos nossos temperamentos. Também você já deve ter ouvido falar, eu quero abordar aqui rapidamente, sobre coeficiente de inteligência, talvez, ou na verdade inteligências múltiplas, né? Porque muitas vezes fazemos uma abordagem grotesca, dizendo, olha, a sociedade sempre faz isso, aquele é inteligente, aquele é estúpido, né? Aquele é uma pessoa que é muito inteligente, aquela pessoa não aprende. E na verdade não existe só um tipo de inteligência, como pensavam antigamente e como ainda muitas pessoas pensam. Existem, segundo Howard Gardner, professor americano, psicólogo na verdade americano, né? Ele disse o seguinte: existe no mínimo 9 tipos de inteligência. Ele é criador da inteligência múltipla, dessa teoria da inteligência múltipla. E segundo ele, existe pelo menos 9 tipos de inteligências. Dentre elas, a inteligência lógica, matemática, que são as pessoas que têm muita
capacidade, facilidade para lidar com a lógica, com os cálculos, com a matemática, com esse raciocínio lógico, a inteligência linguística, que são pessoas com muita habilidade na fala, na comunicação, na interpretação de textos, interpretação de falas. São pessoas com muita habilidade na arte da fala, da comunicação, e entendem muito bem essas regras da comunicação e dos idiomas. Pessoas outros têm uma inteligência mais espacial. O que é uma inteligência espacial? Está mais ligada com a geolocalização, por exemplo. Uma pessoa que sabe situar muito bem, geograficamente falando, que consegue compreender muito bem e consegue até mesmo elaborar desenhos a partir da sua imaginação, consegue criar imagens a partir da sua imaginação. São excelentes desenhistas porque eles conseguem planejar na sua imaginação e colocar em prática aquilo que está, de certa forma, ainda dentro da sua mente, porém na sua imaginação. Ele consegue colocar em prática isso, ele consegue se localizar bem. São pessoas que fazem excelentes leituras do GPS, compreendem muito bem isso. São pessoas excelentes desenhistas porque conseguem ter uma boa capacidade de imaginativa e colocar isso em prática, e colocar isso no papel. Inteligência corporal sinestésica. Às vezes a pessoa é ruim em muitas outras atividades, ou às vezes até em todas as outras, mas tem uma habilidade incrível para lidar com o corpo. São uma inteligência, uma capacidade incrível para lidar de forma bem rigorosa com o corpo, habilidades corporais. Jogadores de futebol, o cara joga muito bem, cara que ninguém joga tanto quanto. Ou seja, o cara é inteligente demais dentro daquela expertise dele, na dança e em várias outras determinadas atividades que envolvem o corpo. Inteligência musical, excelentes pessoas que cantam muito bem, tocam muito bem, fazem interpretações de músicas assim incríveis. Uma grande inteligência. Inteligência intrapessoal, conhecimento de si. Interpessoal, uma habilidade incrível para lidar com as outras pessoas. Inteligência naturalista, que está muito voltada ao meio ambiente, à ecologia, à natureza. Inteligência existencial, pessoas com grande facilidade para compreender questões metafísicas e questões da alma, do sentimento, do espiritual das pessoas. Então existem diversos tipos de inteligências. Estas são uma delas, porém há estudos que ainda dizem sobre outros tipos de inteligência. Então não podemos, de certa forma, classificar apenas dois tipos de pessoas, pessoas inteligentes e não inteligentes, mas múltiplos tipos de inteligências. E qual é o nosso tipo de inteligência e o que isso, e a partir desse conhecimento, como escolhermos para nós um certo tipo de atividade que seja alinhada a isso. Muitas vezes compreendemos tudo isso, chegamos a esse ponto, sabemos que devemos ingressar em uma certa carreira, ingressar em um certo curso, preparar para isso, para aquilo, mas eu não tenho coragem de mudança. Como enfrentar as mudanças, Emerson? Se o mergulhador ficar apenas pensando no tubarão, ele nunca colocará as mãos na pérola, disse um poeta persa Sade. Ou seja, precisamos parar de pensar nos obstáculos, nos desafios e tomar coragem. Parar de maximizar tudo aquilo que pode dar errado e pensar naquilo que pode dar certo. Sem autoconfiança, somos como um bebê no berço. Precisamos acreditar, precisamos ter confiança, precisamos agir. Haja primeiro e pense depois. Se ficar apenas no campo do pensamento, nunca iremos fazer nada. Saia do campo do pensamento, haja primeiro, depois você pensa, toma decisões. Pode ser que a curto prazo isso venha causar um prejuízo, mas a longo prazo você vai ver que você fez uma decisão incrível e que obteve muito sucesso e está fazendo algo que te deixa feliz. Mesmo que a curto prazo isso seja um pouco doloroso para você. Utilizando uma expressão de Kierkegaard, um filósofo existencialista, dê um salto no escuro, haja por fé, porque ninguém acerta sempre. E se errar, olha,
Ninguém acerta sempre. Nós erramos. Com medo ou sem medo. Não tomar uma atitude também é um erro. E qual erro você prefere tomar? Agindo ou vivendo, ou tendo medo, ou vivendo na covardia? É melhor você agir tendo em vista que você está buscando algo para o seu melhor. Óbvio que devemos minimizar os erros. Como minimizar esses erros? É bom que a gente faça experimentos de projetos, pequenos experimentos. Você começa a trabalhar de forma voluntária, por exemplo, numa atividade que você pensa, acho que essa é a atividade boa para mim. Então, faça um trabalho voluntário, faça um trabalho extra relacionado àquilo, trabalhos temporários, ou talvez você dedique, você pode, experimente uma atividade, experimente outra, para ver em qual você se adequa de forma melhor. Visite a faculdade, tem uma aula grátis, uma aula presencial grátis, para você conhecer um pouquinho daquele curso. Muitas faculdades aceitam isso, para você ver se adequa, se é aquilo mesmo que você gostaria. Isso, faz um treinamento, um curso pequeno, ou um treinamento relacionado àquela atividade. E isso você vai, de certa forma, estar mais próximo, de forma prática, sair do mundo teórico do pensamento, e estar de forma prática, mais próximo a essas atividades. Para finalizar, eu vou dizer sobre um pensamento que, na verdade, é até um pensamento japonês. Os japoneses chamam de Ikigai, que na verdade é razão de ver, traduz para razão de ver, o que é o Ikigai? Ikigai é um certo conceito que se dá em relação ao nosso objetivo de vida, a descoberta desse objetivo de vida que temos. E aí é, na verdade, uma convergência entre carreira e propósito de vida. Como alinhar a carreira, como convergir isso em um propósito de vida. Como fazer esta correlação. 4 elementos fundamentais, principais. O que é que você ama? A sua paixão. O que o mundo precisa? A necessidade do mundo. Em que você é bom? O seu talento. Pelo que você pode ser pago? O empreendedorismo. Então, quando você alinha a paixão, a necessidade das pessoas, o seu talento e utiliza tudo isso de forma empreendedora, você então faz uma convergência e passa a ganhar muito dinheiro com isso. Então, como trabalhar isso? Tente trabalhar em tudo isso. Faça uma correlação de tudo isso para você ter uma vida mais feliz. Paixão por aquilo que você faz. A necessidade das pessoas. Como você engajar isso? Utilizando os seus talentos. Então você precisa fazer este empreendimento, empreender, saber como empreender isso. Também conhecido como a tríade Ikigai, um pensamento muito semelhante. O que eu quero, que é o meu desejo. O que eu devo, que é a minha responsabilidade, o que eu devo fazer. E o que eu posso fazer, que são os meus recursos, as minhas qualificações. Às vezes eu desejo fazer alguma coisa, eu escolhi isso, eu devo fazer isso mesmo, e eu tenho recursos para fazer isso. Se eu não tenho, se falta apenas o recurso, eu preciso talvez fazer um curso, me qualificar para estar pronto para exercer esta atividade, para concluir essa atividade ou elaborar esse tipo de trabalho. Para finalizar, a minha orientação é baseado em tudo que eu falei, baseado nas anotações que você fez, baseado a partir daquilo que você sabe que você ama, que você odeia, desse autoconhecimento seu, do que você tem a capacidade de fazer, das suas inclinações, daquilo que te motiva, baseado no seu conhecimento do seu temperamento, do seu tipo de inteligência, baseado em todos estes fatores, aquilo que você tem mais constância, nos seus valores, na sua filosofia de vida, baseado em tudo isso. Qual seria a atividade que estaria mais afinada com você? Com o seu eu, com o seu ser. Pense sobre isso,
se você é uma pessoa mais introvertida, por exemplo, e se você, por exemplo, se você é uma pessoa introvertida, terá dificuldades com negociações, como já disse. Se você é uma pessoa mais teórica, esteja atento com áreas da humanidade, ciências sociais e atividades de cunho teórico. Se você possui dentro das inteligências múltiplas, uma inteligência especial, qual é? Às vezes você seria bom para um talento para o jogo, um talento para isso ou para aquilo, para música. Descubra isso. Talvez nem todas as pessoas tenham um talento muito definido para isso, mas se você tenha, trabalhe nisso. Se você é uma pessoa mais intuitiva, mais sensorial, o que você gosta de fazer, faz bem. Isso é fundamental para você tomar a decisão. Eu não posso dar um prognóstico, fazer um diagnóstico de você e dizer o que você deve fazer. Mas pense, conheça-te a ti mesmo, como disse Sócrates, e tome as suas decisões. Pegue a sua própria rédea e siga o seu destino. Para finalizar, eu quero deixar uma frase super interessante, reflexiva. Há 2 dias mais importantes na sua vida. O primeiro dia é o dia que você nasceu. E o segundo dia é o dia que você descobriu o porquê você nasceu. Acredito que você descobriu então o seu propósito de vida. E a partir de agora, as coisas serão bem diferentes, porque você vai estar caminhando num destino certo, caminhando em sentido ao seu próprio cumprimento da sua meta, do seu propósito de vida. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Sucesso!